Estamos retomando a série Orientação ao Centro Espírita. Nesta segunda temporada estarei com vocês e vamos nos debruçar em profundidade sobre o trabalho de cada uma das áreas de um centro espírita. Nossa jornada entrega novamente os aspectos fundamentais desse documento orientador, construído em ação colaborativa pelo Conselho Federativo Nacional da FEB e lançado em nova edição ao Movimento Espírita no ano de 2021. A recomendação assertiva de Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 2, quando nos estimula, dá conta da tua administração, reverbera uma forte advertência: a de lealdade do administrador espírita de garantir à instituição o cumprimento de sua missão, de modo a promover o estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Nós falaremos no episódio de hoje sobre gestão da casa espírita. Este alvo a ser mirado. Na história da humanidade, nós nos acostumamos a ver a gestão de empresas em um mundo materialista, atrelada ao apelo do consumo e à busca do lucro. Este cenário não se coaduna, logicamente, com a gestão de uma casa espírita, onde a mediunidade e os serviços não são mercadorias e o lucro não é visado como na estreita prática do materialismo. Então, neste primeiro episódio, vamos falar sobre gestão do centro espírita. Vamos conversar sobre a sustentabilidade tão em voga na administração e processos modernos. Falaremos do necessário suporte administrativo, econômico e financeiro para a organização do centro espírita, criando condições para suas atividades e, importantíssimo, sobrevivência por tempo indeterminado. Vamos lá? Cirne Araújo, vice-presidente da Federação da nossa querida FEB. Seja muito bem-vindo, Cirne. Olha, quando pensamos em administração, nós percebemos que o nosso cotidiano ele não pode se apartar dela. Não dá para não existir administração no nosso dia a dia. Administrar faz parte da própria vida. Enfim, em um olhar mais imediato, Cirne, nós administramos o tempo todo, aproveitando de forma salutar todos os recursos que nos são colocados à disposição diariamente. A minha primeira questão para você, Cirne, é como organizar a casa espírita para esse melhor viver extensivo a todos nesse processo de oferta à coletividade? Tá? Então, a nossa saudação a você, Cris, e aos amigos que nos assistem. Realmente, a questão da gestão ela é complexa, mas ela perpassa todos os setores da casa espírita. E é importante que, nesse momento em que nós vivemos tantos desafios nas nossas vidas, a casa espírita também passa por esse processo. E isso implica que nós precisamos ter uma organização legal dentro da instituição, nós precisamos também termos pessoas, coordenadores que ocupam os espaços de gestão na casa espírita, principalmente naqueles que estão ligados às áreas, porque através de um gestor, um coordenador, é que as áreas vão se fortalecendo e, consequentemente, vão ampliando também os seus trabalhos para o atendimento ao público. Então, quando nós falamos de gestão, nós falamos da casa espírita como um todo. E muitas vezes não vamos aqui tratar do tema tecnicamente, mas vamos tratar das boas práticas que podem ser adotadas na casa espírita. E isso implica, Cris, que um recurso fundamental, aquele que está à frente de uma casa espírita como gestor, ele precisa ter o compromisso ético, em primeiro lugar.
Segundo, nós precisamos sempre seguir aquilo que está estabelecido conforme o Evangelho de Jesus, que é o nosso modelo maior de administrador, a fim de que Jesus, quando esteve entre nós, conseguiu conciliar os seus discípulos, conseguiu conciliar o trabalho, e o gestor da casa espírita, ele também é esse interlocutor, não apenas aquele que age de maneira racional a todos os momentos e que traz muitas vezes teorias complexas do mundo exterior para serem aplicadas na casa espírita. O gestor da casa espírita precisa ter sensibilidade e ele precisa ter em mente todos os momentos o propósito que a doutrina espírita traz para a coletividade, Cris. Muito bom, Cirne, porque quando a gente trata da questão da casa espírita e da sua administração, me vem pelo menos agora a ideia de que o núcleo espírita ele não é algo destacado do mundo, ele se relaciona tanto com o público interno, né, que são os frequentadores, os trabalhadores, como também vai se relacionar com todo um sistema de governança do nosso cotidiano, da nossa vida. Então vai se relacionar com o poder público, vai se relacionar com os fornecedores de serviços, água, luz, gás, enfim, essas questões todas. Então a gente vai já poder discutir tudo isso no nosso terceiro bloco, numa nossa roda de conversa que nós iremos entabular aqui, Cirne, contigo, mas eu queria lembrar os nossos internautas de não se esquecerem de escanear o QR Code que aparece na sua tela ou acessar febnet.me/OCE para ter acesso ao material que fizermos referência por aqui. Nós voltamos já já. Então, Cirne, para ampliarmos a nossa conversa sobre esse assunto da gestão da casa espírita, eu trago aqui algumas reflexões para a gente. As organizações formais, elas são intencionalmente constituídas para atingimento de um fim. Na casa espírita, ter claro a missão institucional da casa, a crença, os valores e os princípios compartilhados por aquele grupo de trabalho, fazem parte de uma gestão estratégica eficiente? Sem dúvida, Cris. Nós estamos no mundo e o Cristo nos lembra disso. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A casa espírita, na conjuntura em que ela ocupa, ela precisa prestar contas de tudo o que ela faz. Então, nós temos as responsabilidades tributárias, nós temos responsabilidades jurídicas, nós temos responsabilidades previdenciárias. Então, toda essa legislação nós precisamos cumprir, sem perder o foco principal, que é o estudo, a prática e a divulgação. Então, quando nós falamos do planejamento estratégico nas ações de uma casa espírita, nós falamos nas ações que são planejadas, que têm objetivos muito claros a serem alcançados. Mas, em contrapartida, o gestor ele precisa ter em mente o seguinte: não é necessário burocratizar o trabalho na casa espírita. Nós podemos cumprir com a nossa missão institucional, levando em consideração os princípios, as bases legais, mas nós não precisamos ser uma estrutura corporativa estritamente complexa. Nós precisamos simplificar, até porque na casa espírita nós temos realidades diferentes. Nós temos aquela casa espírita que surge praticamente como um núcleo familiar. Nós temos também a casa espírita que é de médio porte, e ali você tem colaboradores que são seus voluntários, mas também você tem as pessoas que prestam os serviços de maneira remunerada. E essas pessoas precisam ter os seus direitos legais todos garantidos, e a casa espírita precisa, nesse contexto, prestar contas desse funcionário, desse colaborador que está ali, né, de alguma forma doando o seu trabalho, mas que depende da remuneração até por uma questão de sobrevivência. Então, nós observamos que a casa espírita ela precisa estar organizada.
as ações planejadas, e aí também tratamos aqui de uma questão que é muito importante, o colegiado administrando a casa espírita. Por quê? A administração, ela tem vários focos, e se o presidente fosse ocupar de todas essas ações, ele não consegue acompanhar as suas atividades ali. Então é importante que a casa espírita constitua um conselho administrativo, um conselho de gestão, para que ajude aquele que está ali na função de presidir, de ser o gestor da casa, a não ficar preso às burocracias, mas que ele possa acompanhar o que está ocorrendo no setor da mediunidade, no setor da evangelização, do atendimento fraterno, na divulgação da doutrina que é feita na casa. Então, o modelo de administração, de gestão, que nos leva a crer ser o mais eficiente é o modelo de Jesus, onde ele estava ali, mas tinha os seus discípulos. E ali o gestor tem os seus colaboradores. Perfeito, Cirne. É ótimo você sublinhar isso, que, aliás, tudo na doutrina espírita, né? O ideal é trabalho em grupo, porque é o trabalho de grupo que vai refletir a essência, né, desse trabalho que Jesus, esse modelo de trabalho de Jesus, né? Cirne, sabemos que a casa espírita propriamente dita, ela vai muito além da edificação, né, sólida que a configura. Possui também um patrimônio que ele é imaterial, ele é rico, que são justamente as pessoas e as relações sociais que se estabelecem dentro desse patrimônio físico. Além dessa dinâmica que essas pessoas exercitam, inclusive interagindo com a própria dinâmica espiritual, qual a importância dessas interrelações, né? da questão física com a questão espiritual, com a questão de patrimônio? O que você gostaria de sublinhar em relação a isso? Cris, me lembra aqui um texto que é assim, brilhante, chamado Empresa Divina, de Manuel Viana de Carvalho, pela psicografia do nosso querido Divaldo Franco. E quando você traz essa questão da relação nossa, no sentido material, com o mundo espiritual, e mais as relações que são construídas dentro da casa espírita, eu me lembro das reflexões de Viana de Carvalho em relação a essa gestão e como ela deve ser aplicada dentro da organização. Então, muitas vezes nós paramos para refletir, mas não dimensionamos o real valor das nossas ações na casa espírita. As contas precisam estar equilibradas. Por quê? Porque nós temos todos os compromissos. E a casa espírita, ela tem a responsabilidade material. Então, olhar o lado financeiro, olhar as ações materiais da casa é extremamente importante. Mas o nosso patrimônio, que eu diria assim, maior dentro da casa espírita, são as relações que se constroem ali dentro. Relações que vão com os voluntários, que eles são a linha de frente de qualquer trabalho, de qualquer ação que é realizada ali. E nós precisamos observar o seguinte: os voluntários, eles têm o seu cadastro, eles têm o seu termo de voluntariado assinado, eles estão numa situação legal para poderem trabalhar ali, porque nós observamos que precisamos estar em sintonia com o trabalho, precisamos doar as nossas forças físicas para que o trabalho se realize. Mas, em contrapartida, juridicamente, civilmente, nós respondemos. Então, o voluntário, ele está ali com o seu arquivo, com as suas informações em dia, até porque nós temos uma lei hoje que fala muito claramente a respeito disso, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a situação do voluntário está organizada. Os atendimentos na casa espírita, as pessoas que chegam procurando o consolo, a orientação, essas pessoas que ali compartilham, na maioria das vezes, as suas problemáticas, elas estão ali também com seus dados organizados,
como é que esses dados estão organizados dentro da casa, até por a questão de assistência social. A assistência social tem os seus arquivos, tem a sua organização ali, como essas informações estão armazenadas, quem é o responsável por essas informações. Isso apenas para que a gente possa dar um exemplo de que quando adotamos rotinas de práticas, planejamentos dentro da casa espírita, nós conseguimos, de alguma forma, mitigar alguns riscos que são oriundos e que nós estamos ali atentos para que eles não aconteçam, de tal forma que a casa espírita não venha a responder por isso. Então, nesse contexto todo, Cris, o que nós queríamos aqui registrar é o seguinte: nós temos a responsabilidade com o patrimônio material da casa, porque aquele que está na gestão, ele é temporário. E nós, enquanto gestores, queremos deixar a casa muito melhor para quem vai vir depois de nós. Inclusive, Cirne, é tão importante isso que você está falando, que até é meritória a casa espírita que consegue fazer um registro, uma memória dessa prática. Sim. Para poder exatamente fazer essa passagem de bastão, né? Exatamente. Para o próximo administrador. Até porque a casa espírita, ela tem uma história. Claro. E essa história não pode ficar restrita à memória de um colaborador. Os livros, as atas das reuniões, as decisões que foram tomadas. Por que foram tomadas? Porque à medida em que o tempo vai passando, necessidades vão surgindo. E também é salutar que se faça rodízio na gestão da casa espírita. E o gestor, ele precisa ter um olhar diferenciado, sensível, principalmente voltado à preparação de colaboradores. Porque todos nós somos passageiros na casa espírita. Sem dúvida alguma, nós vamos deixar a nossa colaboração. Mas a nossa colaboração, enquanto gestores, ela não é eterna. Perfeito. Cirne, no Orientação do Centro Espírita, nós vemos explicitado algumas recomendações administrativas ali no documento orientador. Uma delas é: as palavras espírita e espiritismo deverão necessariamente constar do estatuto dos centros e instituições espíritas. A que se deve isso, Cirne? Olha, Cris, principalmente porque a denominação da instituição é espírita. Sim. Então, a palavra espírita, ela já assume a questão da identidade da instituição. E o espiritismo relacionado ao que é praticado dentro daquela instituição. Então, nós vamos sempre compreender que o espiritismo, doutrina espírita, é a finalidade da nossa instituição espírita, porque o compromisso com o estudo, com a prática e com a divulgação. Mas toda instituição que se denomina espírita, ela tem como base e tem como pressuposto estabelecer a divulgação, o estudo e a prática da doutrina. Aquilo que foge desse escopo está fugindo do nome, da identidade, instituição espírita. E isso é importante porque nós entendemos que na situação que nós vivemos, muitas instituições adotam na sua identificação o nome espírita, mas elas não seguem aquilo que a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, estabelece no sentido de que a instituição espírita se caracteriza por aquela prática, pelos princípios que adota na sua conduta. Então é muito importante a gente deixar muito claro isso, porque a instituição pode ter o nome espírita, mas a sua prática não levar ao espiritismo. Perfeito, perfeito. Cirne, vamos falar de dificuldades. Só um pouquinho. Deixar de lado o personalismo e trabalhar pela espiritização das instituições espíritas. Quando ouvimos essa sentença, pode nos causar certa estranheza. Eu gostaria que você comentasse, porque nem todo trabalhador espírita ainda inseriu dentro de si os preceitos da própria doutrina. Mas comenta pra gente, por gentileza. Perfeito, Cris.
Esse é um ponto nevrálgico dentro da administração. Mas vamos lá. Olha, na prática, no pouco tempo de prática que nós temos, né, trabalhando com administração na casa espírita, nós aprendemos que o que é mais importante é que o nome da instituição e o trabalho apareça. Perfeito. O nosso nome ou o nosso registro não tem importância, porque a instituição ela vai ficar e nós vamos passar. Então, quando nós entramos na instituição, nós vamos aprendendo que a marca pessoal ela nunca deve existir. O trabalho é coletivo. E todos nós que adentramos uma instituição espírita, nós somos os mais necessitados. Por isso que nós estamos ali. Então, se nós formos trabalhar numa instituição para deixar o nosso nome, significa que nós não entendemos os preceitos do Evangelho e não entendemos aquilo que a doutrina espírita nos coloca. E até relembrando aqui o nosso querido Allan Kardec, quando pergunta aos espíritos quais são as duas maiores chagas da humanidade. O egoísmo e o orgulho. Então, o tempo inteiro, quando trabalhamos na instituição espírita, nós estamos, de alguma forma, sufocando o nosso orgulho, sufocando o nosso egoísmo. Porque o trabalho da instituição, ele é maior do que qualquer pessoa. Então, o trabalho coletivo, as práticas, principalmente do saber ouvir, porque aquele que compõe a equipe, ele pode trazer ideias que são muito mais produtivas do que o próprio gestor que muitas vezes está à frente. Então, nós vamos enxergando que um conceito que é muito usado na administração hoje e que nós aplicamos várias vezes na instituição espírita, que é o conceito do trabalho em rede. O trabalho em rede, ele nos fortalece, ele não nos sobrecarrega e ele também tem um ponto fundamental. Ele nos mostra os pontos de fragilidade para que nós não venhamos a incorrer em erros de decisões que são tomadas de maneira autocrática e que podem até vulnerabilizar o trabalho da instituição. Eu diria mais, Cirne, complementando e realmente colocando luz em cima do que você acabou de colocar. O trabalho em rede, ele significa a própria doutrina. A própria doutrina. Traduz a própria doutrina que pretendemos representar. Perfeito. Né? Porque a doutrina espírita ela foi constituída em rede. Universalidade das mensagens, universalidade das informações dos espíritos, enfim, é um trabalho em rede. E uma coisa muito importante, até diante desse ponto que você trouxe, Cris, o movimento federativo. Perfeito. Ele está organizado não de maneira verticalizada, mas de maneira horizontalizada. Onde muitas vezes, e aí eu vou aproveitar o espaço aqui para falar uma coisa que é muito importante. A visão equivocada de alguns confrades nossos de que a FEB, ela manda no movimento espírita. Perfeito. O papel da FEB não é mandar no movimento espírita. Eu estou usando uma palavra muito forte aqui, a gente poderia até usar outro vocábulo, né? Mas é isso que nós ouvimos. A Federação Espírita Brasileira, ela tem um papel de coordenação, mas todas as decisões tomadas no movimento espírita, elas são tomadas a partir de uma entidade chamada Conselho Federativo Nacional, onde a FEB está ali na função de coordenação, mas ali as decisões são colegiadas juntamente com as 26 federativas e o Distrito Federal. Então, o nosso trabalho, na essência, no movimento espírita, ele é em rede, porque ele é federativo. Perfeito, você me fez lembrar de Leopoldo Machado. O todo se representa na parte e a parte se representa no todo. E é essa junção, né, de trabalho coletivo e de colaboração que constitui essa beleza que é o trabalho em rede. E você me lembrou um aspecto importante também, falar de Leopoldo Machado,
Não podemos esquecer, maravilhoso. né, a canção da alegria cristã, Claro. que é um modelo de gestão ali. Vamos trabalhar ombro a ombro, lado a lado, mas com muita alegria. Então, o próprio Leopoldo já havia entendido o sentido de que o trabalho é ombro a ombro, lado a lado, e o nosso Bezerra de Menezes, muitas vezes, nas suas mensagens, ele se refere: o mais forte sempre deve ajudar o mais fraco. Perfeito, Cirne. E por falar nisso, vamos chamar Jesus aqui para a nossa conversa. Jesus, ele nos deixou um exemplo firme e grandioso de uma liderança servidora. Então, é o líder que serve com respeito, amorosidade e empatia. Como alcançar essa liderança na gestão da casa espírita? Olha, Cris, o gestor, em qualquer decisão que ele precise tomar, ou em qualquer posição que ele ocupe dentro de uma instituição espírita, o código divino do gestor é o Evangelho de Jesus. Qualquer ação precisa ser balizada sempre no Evangelho de Jesus, porque, como você se referiu na própria pergunta, era o exemplo de liderança servidora. A casa espírita, ela nos proporciona o espaço de acolhimento e, principalmente, oportunidade de trabalho. Mas essa oportunidade de trabalho, ela visa principalmente que o gestor, o voluntário, o coordenador, o frequentador, ele tenha possibilidade de praticar ali o seu aperfeiçoamento pessoal. E ao longo da trajetória, nós vamos entendendo que, se não fossem os amigos espirituais, se não fosse a sustentação que nós recebemos do amigo divino maior que é Jesus, jamais nós teríamos condições de realizar qualquer atividade ou qualquer ação dentro da instituição espírita. Porque mesmo observando o plano espiritual, e isso nós fazemos muitas vezes porque replicamos aqui de maneira imperfeita aquilo que os benfeitores espirituais nos trazem, enquanto diretrizes de trabalho a serem aplicadas aqui no nosso movimento, nós vamos percebendo claramente, conforme nos ensina Jesus, o maior é o que serve mais. Isso. Perfeito, Cirne. Em relação à casa espírita pós-pandemia, mudou alguma coisa? Qual é a nova realidade? Muito. Olha, Cris, eu me surpreendi o que os 2 últimos anos, 2 anos e meio, ele trouxe em termos de modificação para as nossas instituições espíritas. Ao mesmo tempo em que as modificações surgiram, alguns desafios se ampliaram também ali. Mas falando de pandemia e falando da repercussão que ela teve dentro de toda a nossa organização de trabalho, nós percebemos que alguns avanços significativos foram conquistados, porque praticamente o nosso trabalho se ampliou dentro da instituição, de forma que o virtual ele trouxe um ganho, principalmente porque nós conseguimos chegar num público que talvez nós não atingíssemos num regime presencial. Ouço muitas pessoas falarem que conheceram o Espiritismo a partir das palestras, do material virtual, do site da casa, porque jamais elas iriam a uma instituição espírita. Mas foram pessoas que deixaram registrado o seguinte: o trabalho dos espíritas e do espiritismo é muito sério. Esse é um ganho que eu acho que nós não vamos conseguir subtrair das nossas práticas na instituição espírita. Porque hoje nós temos um regime presencial, mas temos também o trabalho que é feito de maneira híbrida, e nós temos muito conteúdo que foi gerado durante esse período de pandemia e que está disponível pelos diversos canais, pelas diversas redes sociais da instituição. Esse é um ponto que a gente queria e jamais deveria deixar de assinalar. Um outro ponto também, não menos importante,
é que nós tivemos uma mudança na configuração dos nossos trabalhadores na instituição. Alguns trabalhadores, ainda em decorrência da pandemia, de dificuldades pessoais, adotaram um regime virtual de trabalho e também estão colaborando com a instituição, porque estão levando a mensagem, estão levando os estudos, estão levando as palestras. E nós temos também um público de trabalhadores e um público também de frequentadores que, de alguma forma, se afastou da instituição espírita, pelos desafios, pelas perdas, pelas necessidades pessoais, que não nos convém aqui, de alguma forma, julgar ou tecer qualquer tipo de comentário que vise a crítica, mas somente a reflexão. E a Casa Espírita, ela hoje trabalha para atender quem está do outro lado, para atender quem está presencialmente na instituição e para, principalmente, acolher tantas e tantas pessoas que perderam entes queridos, que tiveram dificuldades financeiras, sociais, nesse regime de pandemia. Então, o gestor da Casa Espírita hoje, ele precisa desenvolver uma prática de uma sensibilidade maior. Da mesma forma como nós acolhemos o frequentador, nós precisamos acolher o nosso trabalhador. É momento de cuidar também de quem cuida. Porque esse trabalhador que está ali e que está passando por dificuldades, ele também é linha de frente nas ações da instituição espírita. E nós precisamos reconhecer que o nosso trabalhador, ele também tem as suas dificuldades, ele também tem os seus problemas, e ele também é alguém que pode e deve ser atendido pela instituição espírita, para que ele consiga voltar às suas atividades, para que ele adquira o seu equilíbrio emocional, né, o seu quadro mental também, que pode ter sido alterado, como de tantas pessoas foram afetados diante desse regime pandêmico. Então é um momento, Cris e amigos, de muito aprendizado e de muitas reflexões. Nós ainda estamos trabalhando aí essas reflexões para que possamos avaliar quais são as práticas, quais são as atividades que nós vamos precisar desenvolver daqui para frente. Verdade, Cirne, a gente está quase que trabalhando com esse rescaldo, né, desse impositivo do isolamento social. Cirne, uma última questão. Quando nós pensamos em liderança, sucessão na gestão da Casa Espírita, queria que você sublinhasse o que for importante como diretriz e deixar esse momento final aberto para você colocar o que você considerar importante também de ser dito. Perfeito, Cris. E essa pergunta é fundamental, porque durante o nosso diálogo já falamos que todos nós passamos pela instituição, mas a instituição vai ficar. E quanto mais trabalharmos para que a instituição fique organizada, tenha as suas bases sólidas de trabalho, esse propósito é o que nós precisamos sempre pensar naqueles que vão nos suceder. Eu me lembro aqui que na federação houve, certa feita, uma mensagem esclarecedora de uma colaboradora muito querida nossa, Dona Ivone do Amaral Pereira. E nessa mensagem, ela nos deu uma diretriz muito séria, da qual eu não me esqueço jamais. É como se aquilo ficasse impregnado no nosso espírito. E a fala amorosa da Dona Ivone, ela disse o seguinte: vocês que estão à frente da instituição nesse momento, precisam construir o leito do rio. Então, a gente comenta aqui que o rio não está passando ainda, porque o leito não foi construído. Então, a nossa missão, o nosso compromisso, eu não diria nem missão, porque não me sinto, né, e meus pares aqui também, nós não nos sentimos ainda preparados para tanto. Mas o nosso compromisso maior na instituição é trabalhar o leito do rio, porque aqueles que nos sucederão precisam encontrar o rio correndo.
porque os desafios de hoje não serão os desafios 10 anos para frente, 50 anos, um século. Então, nos cabe, enquanto gestores, enquanto colaboradores da instituição espírita, fazermos o melhor que pudermos para deixarmos a situação da instituição organizada, com seus planejamentos, com as suas memórias, os projetos de reforma, de construção organizados e, principalmente, pensarmos sempre em soluções de continuidade. E o que nós queremos dizer com isso? Que o bom gestor, ele sempre prepara o seu sucessor. E quando ele prepara o seu sucessor, não é que o sucessor deva replicar os mesmos modelos, mas ao contrário, ele deve sempre replicar as melhores práticas, as melhores ações. Porque nós vamos passar. E com muita tristeza, muitas vezes, nós vemos as instituições que têm um trabalho belíssimo, muito bem organizado, muito bem fundamentado, e quando a pessoa que está à frente, ela sai, ou porque desencarna, ou porque está num momento de vida difícil, aquela instituição sofre um baque enorme. Muitas até se desagregam e dificilmente voltam a constituir um trabalho novamente, depois de um longo tempo, né? Então leva-se até um tempo de ajuste. Então, o bom gestor, ele sempre deve ter em mente que ele precisa fazer o seu sucessor, prepará-lo, ensiná-lo nas boas práticas, mas também, quando nós sairmos, deixarmos ali que aquela liderança que vai assumir, ela possa também imprimir as suas práticas, as suas formas de trabalho, porque é esse leque muito grande de ações e de visões é que leva ao enriquecimento de toda a prática de gestão dentro de uma instituição. Se nós reduzirmos tudo a uma cabeça só, com certeza os espíritos vão nos olhar e vão nos dizer o seguinte: coitados, não aprenderam nada. Não entenderam nada, né, Cirne? Olha, eu quero aproveitar nesse nosso encerramento, até antes dele, essa belíssima simbologia de Dona Ivone na questão do leito do rio. Te agradecer muitíssimo, né? Fazendo sempre votos que esse leito do rio que vocês constroem em equipe possa ser um leito muito profundo para receber navios e barcos de grandes calados, né? E a gente vai seguir sempre firme juntos, fazendo voto que isso aconteça. Obrigada, Cirne. Nós que agradecemos e estamos muito felizes e jubilosos por estar aqui. Obrigada, meu amigo. E o nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas semana que vem nós temos um novo encontro para nos debruçarmos sobre questões atinentes à área de arte, a mais nova área do Conselho Federativo Nacional. Nós brincamos aqui, a nossa caçula. Agradecemos a participação dos nossos convidados e lembre-se de escanear o QR Code que aparece na sua tela ou acessar oce.febtv.com.br para assistir a primeira temporada deste programa. Os demais episódios estarão disponíveis à medida que forem lançados. E para fazer o download gratuito de orientação ao Centro Espírita, bem como outros materiais, outros documentos, acesse esse mesmo link. Continue nos acompanhando. Orientação ao Centro Espírita. Vai ao ar semanalmente aos sábados, às 10 da manhã, no canal da FEB TV no YouTube. Até a próxima semana, temos um encontro marcado. Nos vemos por aqui.